Como já dizia a música do Racionais, o carnaval era a festa do povo. Era. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o professor Paulo Cruz e eu quero pedir, se você não é inscrito nesse canal, que você, por favor, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, já deixa aí o seu like, dedo no like para esse vídeo se espalhar pela internet, comenta, compartilha, porque esse canal está crescendo e para isso eu conto com a sua ajuda. Quero avisar mais uma vez que aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo tem um link que você vai entrar no número de WhatsApp e receber dicas muito valiosas de como fazer uma grana extra pela internet. Trabalhando, tá? Com o seu celular e a sua internet. Não é jogo, não é aposta, não é nada. É trabalhando. Tem várias formas de você trabalhar. Você pode, por exemplo, criar uma loja virtual e revender produtos da Shopee, por exemplo. Então tem várias modalidades de trabalho que você pode fazer usando a sua internet e o seu celular. Entra lá sem compromisso, troca uma ideia lá com os nossos consultores, porque a gente está te esperando para te dar a oportunidade de ganhar um bom dinheiro trabalhando. Também quero dizer que na descrição do vídeo tem o link para comprar o meu primeiro livro. Tá aqui, ó, Teologia e Imaginação Moral na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis. Se você tá vendo, aqui em cima tá a Trilogia Cósmica, tem um trechinho dela aqui. É uma trilogia de ficção científica que o C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, escreveu, né? Mas ele escreveu uma trilogia de ficção em que ele faz críticas ao chamado cientificismo, né? Aquela ideia de que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade e tal. Então eu faço um estudo dessa trilogia nesse meu livro. Ele apresenta também quem foi o C.S. Lewis, qual é a importância da teologia na vida dele, qual é a importância da literatura na vida dele. É muito interessante, vale a pena. Não é um livro muito grosso, está bem gostoso de ler, uma linguagem fácil, não está em linguagem acadêmica. Clica aqui, compra o seu exemplar e depois comenta aqui se você gostou, tá bom? Muito bem, eu nunca fui lá uma pessoa do carnaval. O meu irmão falecido, saudosíssimo irmão Carlos, ele foi durante muitos anos componente da escola Camisa Verde e Branco aqui em São Paulo. Então ele ia em todos os desfiles, ia em todos os ensaios e tal. Eu não cheguei aí, eu acho que foi sim, acho que eu fui em um ensaio no Camisa naquela época, isso nos anos 90 por aí, e eu fui em um desfile de escola de samba só, eu acho que ainda nem era no sambódromo como é hoje, isso então faz muito tempo, né? Então eu nunca fui muito uma pessoa de carnaval, mas de carnaval no sentido de escola de samba, né? A minha época de gostar de carnaval, eu gostava de carnaval de rua, e eu ia muito para Minas Gerais, por exemplo, que é a minha pátria espiritual, eu ia muito para Minas, e lá em Minas eu curti o carnaval de rua, adorava carnaval de rua de Minas Gerais. Eu sempre gostei de marchinha de carnaval, daquelas músicas de carnaval mais tradicionais, né? Então isso eu sempre gostei, mas eu nunca fui do carnaval de avenida, de escola de samba e tal, mas enfim, mas eu sempre acompanhei, porque obviamente a minha família, como eu falei, meu irmão e outras pessoas da minha família sempre foram ligados à escola de samba, então de certo modo eu acompanho, mesmo que indiretamente. Assisti muitos desfiles de escola de samba também, passar madrugada lá, quando não ia viajar, por exemplo, né? Então tinha sempre uma noite ou outra em que eu acompanhava assim os desfiles em casa, lá com a minha família e tal. Enfim, nunca fui uma pessoa de carnaval. Mas dois acontecimentos recentes me chamaram a atenção desse fato que há muito tempo parece que vem acontecendo dentro das escolas de samba. Isso eu também escuto muita gente falando, que assim, o carnaval não pertence mais ao povo, ao pessoal, né, que era o pessoal de periferia, o pessoal negro e tal, e não é mais assim. Então essa música do Racionais, que tá lá nos anos 90, né, que fala sobre isso, sobre o carnaval não ser mais a festa do povo e tal, é uma coisa que parece cada vez mais evidente. Também lá no Rio de Janeiro, para quem viu, por exemplo, aquela série sobre milícias ou sobre o jogo do bicho, a gente sabe que lá, né, as escolas de samba pertencem aí a esses tipos de grupos, digamos assim, controversos, para dizer o mínimo, né, para não dizer criminosos mesmo. Então a coisa é mesmo muito complicada. Mas, como eu falei, duas notícias me chamaram a atenção, só para fazer o meu comentário sobre o carnaval aqui, que estamos às portas do carnaval, né, para não deixar de fazer o meu comentário sobre isso. O primeiro vem de um grande intelectual brasileiro, um dos maiores intelectuais brasileiros ainda vivo. Ele tem 83 anos, eu tô falando do Ney Lopes. Ney Lopes é um sambista, ele é formado em Direito, em Ciências Sociais, ele é um acadêmico também, então ele tem muitos livros publicados, né? Ele tem mais de uma dezena de livros publicados, ele tem muitos sambas compostos, ele é um sambista muito famoso, ele tem vários doutor honoris causa, porque ele é um grande estudioso da cultura africana e afro
afro-brasileira, né, aqui no Brasil. Então o Ney Lopes é uma pessoa insuspeita, né, quando se fala em assuntos de carnaval, em assuntos de escola de samba. Ele acho que é ligado ao Acadêmicos do Salgueiro, lá no Rio de Janeiro, e esse ano até ele vai ser homenageado, ou uma de suas obras vai ser homenageada na Escola Paraíso da Tuiuti, porque vai falar do sistema divinatório de Ifá, que é um tipo de tradição religiosa, acho que afro-cubana, se eu não estou enganado, que ele vem estudando já há algum tempo. Ele publicou um livro sobre isso e tal, e aí ele foi entrevistado recentemente pela coluna do Anselmo Góes, né, no Globo, e nessa entrevista ele fez uma afirmação que deixou o pessoal em polvorosa nas redes sociais, na internet, porque claro, as pessoas não leem a matéria, elas leem, lógico, a chamada da matéria, que falava que falar de candomblé no carnaval já tinha enchido a paciência, já estava chato. Então ele falou isso e aí pronto. Mas na entrevista ele esclarece melhor por que ele está falando isso, e eu concordo muito com o que ele está falando. Quer ver? Vamos ver agora o trecho da entrevista que ele deu à coluna do Anselmo Góes para vocês entenderem sobre o que o Ney Lopes estava falando. Abre aspas. O mestre fica naturalmente feliz com temas ligados à negritude sendo enredo de muitas escolas de samba recentemente, como aliás é o caso agora da própria Paraíso do Tuiuti, mas para ele, esse grande espetáculo deveria diversificar mais os temas sobre cultura negra. Abre aspas para então Ney Lopes. Só candomblé já está chato, argumenta. Temos episódios históricos, biografias interessantíssimas, criações artísticas espetaculares e até mesmo enfoques políticos. Já pensou um enredo caricaturando o racismo? Fecha aspas para Ney Lopes e para a citação da matéria do Anselmo Góes. Então veja, não que ele está falando que assim, não pode falar, ou ele falou assim, porque o carnaval está se tornando meio monotemático, né? Então quando o tema é cultura negra, sempre se vai para isso, para essas tradições que remetem ao candomblé ou às religiões de matriz africana que são praticadas aqui no Brasil, né? Então candomblé, umbanda e coisa e tal. Então ele falou, olha, tem coisas tão interessantes na história negra brasileira, tem muitas biografias interessantíssimas, eu mesmo aqui, né? Quem acompanha a minha coluna na Gazeta do Povo, minha coluna que tá pausada, talvez não volte, enfim, por iniciativa minha mesmo, eu parei de escrever por um tempo lá na Gazeta, mas para quem acompanhou a minha coluna lá por quase 10 anos, viu a quantidade imensa de figuras negras que eu retratei ali nos meus artigos. Então, sei lá, desde o André Rebouças, que eu falo dele o tempo todo, mas também o seu pai, Antônio Pereira Rebouças, tem Tobias Barreto, Teodoro Sampaio, José do Patrocínio, Ernesto Carneiro Ribeiro, tem Dr. Juliano Moreira. Então tem uma gama imensa de figuras negras brasileiras importantíssimas que fizeram coisas muito importantes pelo Brasil e que a história brasileira os ignora. O carnaval também os ignora. Então só nessas figuras que eu citei aqui, e mais uma dezena que existem, né, talvez várias dezenas de pessoas proeminentes do século XIX e também do século XX, de figuras negras importantes da nossa história, que poderiam ser retratadas, dariam muitos enredos e muitos anos para ensinar a história para o povo, né? Ensinar a história, porque a gente aprendia muita coisa de história com os sambas de enredo antigamente, e aí a coisa foi ficando meio monotemática. Então a reclamação do Ney Lopes, ela é muito válida, mas ela mostra que é uma tendência mais comercial do carnaval, digamos assim, de falar dos temas que dão mais evidência, que estão mais no hype, como se diz hoje. Mas é chato, de fato é chato mesmo que seja monotemático. O tipo de manifestação religiosa que a Tuiuti vai falar e da qual, né, vai homenagear lá usar a obra do Ney Lopes, é uma tradição que não é brasileira, né, que é de outro lugar e tal, que fala de um outro tipo de religiosidade e tal. Agora, também tem o cristianismo ortodoxo da Etiópia, lá, né, do continente africano. Por que não se fala disso? Né? O cristianismo na África tem quase 2000 anos, ou praticamente 2000 anos, porque no século I já tinha, né, pela proximidade geográfica, no século I já tinha cristãos ali no continente africano, e a Etiópia se torna um país oficialmente cristão no século III ou IV, né? Então, quer dizer, é um dos países mais antigos do cristianismo. O cristianismo chegou na África antes de chegar na Europa. Ninguém fala disso, né? Isso não é retratado em nenhuma escola de samba, nenhum enredo de escola de samba e tal. Então, eu acho que a reclamação do Ney Lopes é muito pertinente, muito sagaz, e eu concordo integralmente com ela, mesmo não sendo, como eu disse, uma pessoa assim do carnaval, mas eu acho que outras histórias mereciam ser contadas nas nossas escolas de samba. O segundo fato é um pouco mais polêmico, porque diz respeito ao enredo que será retratado, né, o samba que será cantado na avenida pela escola de samba Acadêmicos de Niterói. Na Acadêmicos de Niterói, ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso atual presidente, será retratado num samba enredo em sua homenagem. Então veja, nós estamos em 2026, esse é o ano de eleição presidencial inclusive, e nós temos uma escola de samba homenageando o presidente de turno, né, o presidente da República que está em mandato agora,
entra no seu desfile. E aí, claro, né, obviamente que fica com toda aquela cara de propaganda eleitoral antecipada. Então, o Novo entrou com uma representação no TSE, o Partido Novo, e também a Damares Alves, que é senadora, né, entrou também com uma representação no Ministério Público Eleitoral, e eles estão, né, falando, ó, isso não pode acontecer, isso é propaganda eleitoral antecipada. E aí, claro, como tudo no Brasil é um saco de gatos, é uma confusão do caramba, então assim, aí fica encontrando aquelas filigranas para dizer que não é propaganda, porque não se enquadra, não fala do futuro, não nomeia, não, mas fala o número do partido, por exemplo, parece que no enredo tá descrito, exalta os feitos e a personalidade do Lula, fala que ele é o presidente do povo, é o presidente do Brasil e tal. O título do enredo é Do Alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Então isso vem se configurando para muitos propaganda eleitoral antecipada. Apesar de a propaganda eleitoral, né, só começar a ser veiculada em agosto e que as regras mais rígidas para propaganda eleitoral só serem aplicadas a partir desse período ou quando fica muito evidente, assim, quando a pessoa fala, por exemplo, sei lá, aparece um pré-candidato falando, ó, vota em mim, né, lá em outubro, aí sim, configura propaganda eleitoral inequívoca, né, antecipada. Agora, nesses casos assim, aí ficam tentando, né, aí vai um lá, o Ministério Público rejeita a ação, aí outro vai segurar para cá, outro juiz puxa para lá e fica essa confusão. Agora, não precisa ser muito inteligente para perceber que é óbvio que isso se configura uma propaganda. Você está propagandeando o presidente da República em ano de eleição. Um ano que vai passar muito rápido, passada a eleição agora, logo já vem Copa do Mundo, então quer dizer, vai ser um ano muito rápido. O PT vai reproduzir essa canção aí da escola de samba nos seus programas eleitorais, obviamente. Parece que a Gleisi Hoffmann, inclusive, no plenário da Câmara, ela citou já esse samba enredo em homenagem ao Lula. Então quer dizer, gente, né, não precisa ser muito inteligente, não precisa ser um gênio para perceber que isso é ou será usado como propaganda eleitoral e já é propaganda eleitoral gratuita. Então isso mostra e demonstra mais uma vez um problema muito grave que existe no nosso país, que é essa insegurança que a gente tem jurídica, né, em torno das coisas que deveriam ou não deveriam acontecer, que são permitidas ou são proibidas, aquelas coisas que podem ou não podem acontecer, porque tudo tem uma filigrana, tudo tem um esquema, tudo tem uma coisa. Agora vamos lá, se fosse outro presidente, não preciso nem falar do, né, anterior, mas qualquer outro presidente que não fosse o Lula, estaria sendo criticado por toda a esquerda. Então isso é um problema no Brasil, né? O problema é que tudo tá muito chaveado, já falei disso aqui recentemente no canal, mas eu acho um absurdo que o presidente de turno, o presidente da República de turno, não importa se é o Lula, se é o outro ou qualquer um, que ele seja retratado num samba enredo, que é uma festa ultra popular no Brasil, em ano de eleição. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui ela, né? Comenta aqui se você gostou, se você não gostou, se você concorda com isso, se você discorda disso, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais.